Evangelho de João, capítulo de número 20, nós leremos a partir do versículo de número 19. Esteja muito atento, assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Oremos ao nosso Deus. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Peça a Ele para falar graciosamente e ricamente ao seu coração nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, toda glória seja dada ao Teu nome. Obrigado, Deus, ó Pai, porque a nossa fé é viva, ela tem fundamento, ela está fundamentada na morte e na ressurreição do Senhor. Muito obrigado porque Cristo está vivo, ó Pai, Ele ressuscitou. E nós bendizemos o Teu nome, te exaltamos, porque sabemos que podemos crer no amanhã, que temos vida eterna e que um dia veremos ao Senhor face a face. Agora, Deus, neste momento, já que Cristo está vivo e Tu nos deste o Espírito Santo, ó Pai, e Tu também, Jesus, o Filho, enviaste o Espírito, ó Senhor, que neste momento Tu nos enchas do Espírito Santo, que o Espírito que foi soprado sobre os apóstolos, Senhor, venha encher a nossa vida nesse momento, enquanto ouvimos a pregação da palavra, e que o povo do Senhor tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor, que o Senhor mesmo se levante do livro. Ó Senhor, Tu que és a palavra viva, Jesus, que falas na palavra escrita, usa a palavra pregada para transformar, Senhor, a vida do Teu povo nessa manhã. Ó Deus, enche o Teu povo de esperança, enche o Teu povo de alegria e fala-nos a alma. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Os irmãos podem sentar-se nesse momento. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse hino latino cantaremos, irmãos, depois do sermão. Mas temos que dar glórias e aleluias, porque o nosso Senhor está vivo. A morte não pôde detê-lo. A tumba não pôde enclausurá-lo. No terceiro dia, o anjo dos céus baixou. A pedra ele rolou. O Espírito a Cristo ressuscitou. A morte o Senhor derrotou. A vitória Ele nos legou. O Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto, amados irmãos, nós encontramos os discípulos em seu primeiro encontro com o Senhor Jesus depois da ressurreição. Quando Cristo apareceu primeiramente a Maria Madalena, eles duvidaram. Depois o Senhor caminha com alguns deles rumo a Emaús, com 2 deles, mas eles estão com os olhos tão fechados que nem percebem que é o Senhor, só o reconhecem no momento do partir do pão. E aqui, amado irmão, você se encontra nesse texto no primeiro culto da era cristã, o primeiro culto dominical da história da igreja. É triste dizer a você que já no primeiro culto de domingo da igreja teve um faltoso. Tomé não estava, por isso duvidou da ressurreição do Senhor. É sempre assim. Agora que nós estamos fechados em casa, nós estamos
muito desejosos de estar juntos em comunhão na igreja. Espero que você aprenda agora, nesse tempo de pandemia, a não faltar do culto por qualquer coisa, nem priorizar qualquer coisa no lugar do Senhor, mas que você valorize o dia do Senhor, pois no texto em que eu prego para vocês dessa manhã, começa o primeiro dia do Senhor. Domingo vem do latim dominico, que significa dia do Senhor, porque foi o dia em que o Senhor ressuscitou. E ao olhar então para este texto, no qual vemos o Senhor aparecendo aos discípulos no primeiro culto da era cristã, no primeiro dia do Senhor, nós vemos que a ressurreição é maravilhosa. A ressurreição nos traz os melhores presentes. O texto da palavra nos apresenta nessa manhã as dádivas da ressurreição. O texto nos apresenta as dádivas da ressurreição. E ao olhar para a palavra de Deus nessa manhã, irmãos, a primeira dádiva da ressurreição que o texto nos apresenta é a paz. Primeira dádiva da ressurreição, paz. Leamos o versículo de número 19, assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 21 também diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Os discípulos ainda estão literalmente morrendo de medo. Eles estão trancafiados naquele cenáculo, naquele lugar onde cearam com o Senhor Jesus. Estão tremendo de medo, porque os judeus crucificaram o Senhor. E eles são os discípulos do Senhor, e pensam que provavelmente serão os próximos. Então, naquele primeiro dia da semana, que se tornaria o primeiro dia do Senhor da história da igreja, eles estão trancafiados naquela casa, literalmente morrendo de medo, sem saber o que vai acontecer. E de repente o texto da palavra de Deus, amados irmãos, diz que aparece no meio deles, não um fantasma, mas o próprio Senhor com o seu corpo glorificado. Ele dá evidências, ele mostra a sua mão onde os pregos foram cravados, ele mostra o seu lado onde foi fincada a lança. Ele aparece ali sem passar por parede, mas aparece no meio deles, ele é o Rei da Glória. Está ali com o seu corpo ressurreto e no meio deles aparece e diz: paz seja convosco. A ressurreição, amados irmãos, nos traz paz. O Senhor veio trazer paz para o coração daqueles homens amedrontados, daqueles homens enclausurados, daqueles homens decepcionados. A ressurreição de Cristo mostra que Ele morreu na cruz para nos salvar e veio para nos trazer paz. O texto que vos li antes do momento de Cânticos diz que Cristo foi entregue na cruz por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Estes homens que estão aqui no texto, e você que está aí na sua casa, que creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a Bíblia diz que pela fé você foi declarado justo no tribunal de Deus, porque você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do teu lugar, que Ele pagou os teus pecados, que Ele deu a vida na cruz por você. A Bíblia diz então que Deus te declarou justo pela fé, porque você creu que Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Você invocou o nome do Senhor e foi salvo. E por causa desta ressurreição você recebeu justificação. A ressurreição é base da justificação. E é por isso que Paulo diz em Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora obtivemos acesso pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente nisso, nos gloriamos também nas nossas tribulações. Meus queridos irmãos e irmãs, porque Cristo ressuscitou, nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador, fomos declarados justos no tribunal de Deus, e agora, depois de justificados, somos reconciliados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e não estamos em guerra com Deus, estamos em paz.
Louvado seja o Senhor. Querido, talvez você não tenha paz exterior. Talvez haja pessoas te perseguindo neste dia. Talvez você veja o mundo inteiro angustiado por causa dessa pandemia. Mas você pode ter paz no seu coração, porque você sabe que você não tem dívida alguma no tribunal de Deus. Todos os teus pecados foram pagos, e o teu Senhor não foi detido pela morte. Ele está vivo, Ele ressuscitou. É por isso que quando Jesus entra, Ele fala, Shalom Aleichem, que a paz seja convosco. Louvado seja Deus. Você pode ter paz com Deus, e é por isso que em todas as circunstâncias você pode ter paz. Você pode confiar que a sua vida está nas mãos do Senhor e Ele está no controle de tudo. Paulo, falando aos Filipenses, irmãos, no capítulo 4, versículo 6 de sua carta, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que a vida esteja cheia de problemas, você pode invocar ao Senhor e ter paz porque Cristo ressuscitou. Você tem a paz de Deus, não é qualquer paz. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz, diz o texto, que ela excede todo entendimento. Talvez você possa estar sem dinheiro. Talvez você esteja lutando contra a enfermidade, e essa paz vai além da compreensão do ser humano, porque essa paz não se fundamenta em você, essa paz não se fundamenta no teu desempenho, essa paz não se fundamenta na realização da sua família, essa paz não se fundamenta no teu saldo bancário, essa paz não se fundamenta na tua saúde, essa paz está fundamentada em Deus, que te amou e deu Cristo Jesus na cruz para pagar os teus pecados. Diz o texto que essa paz que excede todo entendimento vai ser como um guardião, um soldado à porta da sua mente, no portão do teu coração. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará a tua mente e o teu coração aonde? Em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, você tem vida eterna. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Você é a pessoa mais amada da terra. Nada na sua vida acontece por acaso. Você serve a um Deus soberano todo-poderoso, e Ele está no controle de tudo. Ele diz que nada vai te separar do amor dEle. Ele diz que Ele vai te carregar no colo. Ele diz que vai caminhar contigo pelo deserto desta vida todos os dias. Ele diz que você verá o Senhor no final na glória. Portanto, meu irmão, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para seus desejos insatisfeitos e confie no Senhor Jesus Cristo e peça perdão a Deus pela sua ansiedade e diga, Senhor, nessa manhã, enche o meu coração de paz. Cristo ressuscitou para que eu tenha paz. Eu quero ser cheio desta paz, em nome de Jesus, amém. E o Senhor te encha de paz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A ressurreição traz para nós maravilhosos presentes. O primeiro deles é a paz. Mas o texto continua a nos apresentar as dádivas da ressurreição. E a segunda dádiva da ressurreição, irmãos, é a alegria. Segunda dádiva da ressurreição é a alegria. Vamos ler, irmãos, versículo de número 20. Versículo 20, leiamos todos. Versículo de número 20, assim diz a palavra do Senhor. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Talvez eles pudessem pensar que ali estava um fantasma, não é verdade? Jesus tem que mostrar para eles que ressuscitou no seu próprio corpo. Então ele apresenta as suas mãos. É impressionante como ele está com o seu corpo ressuscitado,
mas ele escolheu deixar em suas mãos, mesmo em seu corpo ressuscitado, as marcas dos cravos, dos pregos que ele recebeu em nosso lugar. Aquelas marcas nas mãos de Jesus são um sinal vivo do quanto ele nos ama. E toda vez que ele olha para aquelas mãos, ele se lembra do seu grande amor por nós e de como ele deu a vida na cruz para nos salvar. Quando ele disse paz, mostrou as mãos. Então logo em seguida abriu a sua veste e mostrou a ferida da lança. E eles não tiveram dúvida alguma, está diante deles o próprio Senhor ressurreto. Irmãos, a alegria inundou, transbordou, completou em seus corações. A palavra diz a nós: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Que bênção maravilhosa, amados irmãos, que a ressurreição veio trazer para aqueles discípulos, mas não somente para eles, para mim e para você, a verdadeira alegria. O cristão, amado irmão, não precisa andar acabrunhado. O cristão não precisa viver casmurro. O cristão não precisa viver ensimesmado. O cristão mesmo nos momentos mais difíceis da vida, ainda que sofra e se entristeça, ele pode se levantar e ser feliz, porque ele sabe que nunca ninguém lhe amou como o Senhor, porque o Senhor deu a vida na cruz para lhe salvar, porque ele sabe que o seu Senhor venceu a morte. O seu Senhor triunfou dos principados e potestades na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, derrotou a morte, derrotou o diabo, derrotou o inferno. E cancelou naquela cruz todo escrito de dívida que era contra mim, que era contra você, que era contra todo o povo de Deus. Você não precisa olhar para as circunstâncias, você pode se alegrar, seja qual for a situação, porque você é amado, você é eleito, você é redimido. Você sabe que ainda que sofra nesse mundo, no final da história você verá o Senhor face a face, você reinará com Ele, você habitará com Ele na glória, e você tem a presença do Senhor na sua vida. Então, cristão, nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldade, tire os olhos das circunstâncias, pare de olhar para você, pare de pensar neste mundo, não seja como a mulher de Ló, que olhou para Sodoma e para Gomorra e virou uma estátua de sal, mas crave os seus olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé, e quando você olhar para Ele, então, você vai se relembrar do grande amor que Ele teve para com você, e tal como esses discípulos, se você é verdadeiramente discípulo, você vai se alegrar. Louvado seja o Senhor. A alegria de Deus vai inundar o seu coração. Querido irmão, nós podemos ser felizes em todas as circunstâncias, sabe por quê? Porque a nossa alegria está no Senhor Jesus. Aos Filipenses, naquele mesmo capítulo 4, irmãos, uma igreja que está sofrendo muito. Eles vivem em Filipos, uma cidade onde moram guardas pretorianos aposentados e até alguns senadores romanos jubilados. A classe alta de Roma vive na cidade de Filipos, na Grécia. E os cristãos ali são gente de classe humilde. E os que tinham alguma condição foram expoliados de seus bens. E se não bastasse, duas líderes da igreja que estavam ali com Paulo no início, quando ele plantou a igreja, Evódia e Sinti, que estão brigando. A igreja vive dias difíceis, ela está muito triste. Mas aquela igreja, o Senhor disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. A alegria para o cristão é imperativa, ela não é uma possibilidade. A alegria para o cristão é ultra circunstancial, é sempre, em todo momento nós temos que estar alegres do Senhor. A alegria é reiterativa, Paulo diz outra vez, vos digo alegrai-vos, mas sobretudo ela é a alegria cristocêntrica. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quando Jesus é o fundamento da sua alegria. Quando você entende que nunca ninguém te amou como Ele. Quando essa verdade entra no seu coração de que você está perdoado, você está livre, você não tem dívida nenhuma no tribunal de Deus. Quando você entende que agora você é filho de Deus, foi adotado, e pode estar junto com o seu Pai, e pode ter comunhão com o Senhor Jesus, e pode ser cheio da sua presença e da sua palavra. Meu querido, a alegria dos céus invade a sua vida, a alegria dos céus inunda a sua alma, a alegria dos céus te enche de esperança.
Eu gosto muito, irmãos, da história do pastor inglês John Newton. John Newton foi aquele que escreveu aquele hino maravilhoso que diz: sublime graça do Senhor, que um infeliz salvou. Fui cego, mas agora vejo. Perdido, ele me achou. John Newton foi um homem muito devasso antes de se converter. Perdeu seus pais, sua mãe ainda muito jovem, e foi se tornar mercador de escravos. Na África, quando capturava escravos, foi preso por um homem e ele mesmo ficou escravizado por um tempo. E depois, então, quando conseguiu libertar-se, voltando para a Inglaterra, numa grande tempestade no meio do mar, percebeu que ia morrer e se lembrou do evangelho que tinha ouvido quando pequeno na escola dominical e creu em Cristo Jesus. E aquele que era um homem cuja boca era suja, cujo coração era mau, cuja vida era suja, foi convertido pelo Senhor. Durante muitos anos tentou ser pastor da igreja anglicana e não conseguiu. Então foi ser um pastor inconformista e depois de mais de 30 anos de idade foi ordenado ao sagrado ministério. Já com a idade mais avançada, quase nos 40. Mas Deus usou John Newton grandemente. Ele era um pastor tremendamente amoroso, um grande conselheiro, e aconselhou o grande William Wilberforce, que foi o parlamentar que lutou durante décadas no parlamento inglês para acabar com a escravidão na Inglaterra. E quando Newton estava no seu leito de morte, o parlamento inglês decretou que a escravidão era proibida na Inglaterra, e a partir daí a Inglaterra começou a policiar o mundo inteiro. Até o Brasil foi bombardeado porque não queria libertar os seus escravos. Esse John Newton, que aconselhou William Wilberforce a não ser pastor, mas ser um parlamentar para lutar contra a escravidão dos africanos. Ele foi um pastor muito dedicado, que aconselhou muita gente. E ele dizia o seguinte, que o ministério é tristeza cheia de alegrias. O ministério é tristeza cheia de alegrias. E no pastorado, irmãos, nós enfrentamos inúmeras tristezas. Nós vemos pessoas nas quais investimos, pelas quais orando, optando por seguir longe de Deus, caindo no pecado e às vezes entregando-se nas mãos do diabo. Isso traz grande tristeza. Quando algum membro da igreja fica doente, passa por uma enfermidade e nós não podemos fazer nada a respeito, o nosso coração se quebranta de tristeza. Quando você vê uma família se divorciando, isso gera tristeza no coração de quem pastoreia. Mas Newton diz que mesmo no meio dessas tristezas e lutas que nós temos no ministério, nós temos grande alegria por pregar a palavra do Senhor, por apontar a Cristo Salvador, por confiarmos somente nele e por ministrarmos sua graça por meio da palavra e dos sacramentos à vida do povo de Deus. O que Newton diz do ministério, nós podemos dizer muitas vezes da nossa vida cristã. A vida cristã muitas vezes é tristeza cheia de alegria. Você se entristece por causa dos seus pecados, você se entristece porque muitas vezes tropeça, você se entristece porque as pessoas fazem mal a você, você se entristece quando vê amigos se afastando da presença do Senhor, você se entristece com a degradação deste mundo, você se entristece quando vê alguém da sua família adoecendo, você se entristece nas provações e dificuldades, mas você no meio de todos os problemas, furacões, desertos e tempestades que enfrenta, você não perde a esperança de viver, porque você olha para Cristo, você sabe que Ele sofreu a tempestade, o mar da ira de Deus, da cruz do seu lugar, Ele não ficou cravado ali para sempre, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Então você sabe que pode se alegrar nele, porque nele a sua alegria não é vã, nele a sua alegria tem fundamento, nele a sua alegria tem sentido, nele a sua alegria será eterna, nele você será feliz, seja qual for a situação.
Então, meu irmão, faça de Cristo o fundamento da sua vida. Coloque a sua esperança de viver em Jesus. Faça de Jesus o seu maior amor. Pare de amar o seu sucesso mais do que Jesus. Pare de amar o seu saldo bancário mais do que Jesus. Pare de amar seu cônjuge, sua namorada ou seu namorado mais do que Jesus. Pare de amar a si mesmo mais do que Jesus. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Alegre-se nele. Então você poderá ter alegria, seja qual for a situação. Ah, querido, que alegria do Senhor invada sua alma, transborde em tua vida. E que nós adotemos, tal como o nosso pastor aqui da nossa igreja, reverendo Camargo, pastor comigo na igreja, que diz que o lema da sua vida é servir ao Senhor com alegria. Salmo 6, versículo 2. Que cada um de nós, irmãos, sirvamos ao Senhor com alegria durante todos os dias da nossa vida. Que Cristo enche o teu coração de alegria nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Que presentes maravilhosos nós recebemos com a ressurreição. Primeira dádiva da ressurreição, paz. Segunda dádiva da ressurreição, alegria. Terceira dádiva da ressurreição, meus queridos irmãos e irmãs, missão. Terceiro presente que Deus te dá com a ressurreição, a missão. O versículo de número 21 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Do mesmo jeito que Jesus foi enviado pelo Pai a este mundo, Ele envia você. Ele foi enviado pelo Pai para dar a vida na cruz do Calvário e pagar os teus pecados. Ele foi enviado pelo Pai para pregar a palavra. Ele foi enviado pelo Pai para ensinar as Escrituras. Ele foi enviado pelo Pai para curar os enfermos. Ele foi enviado pelo Pai e realizou milagres. Ele foi enviado pelo Pai e pregou o Evangelho. Ele foi enviado pelo Pai e morreu numa cruz. Ele foi enviado pelo Pai e ressuscitou. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Você é enviado por Jesus, meu querido irmão. Você é enviada por Jesus, minha querida irmã. Nós somos os representantes do Senhor neste mundo. E Cristo foi enviado pelo Pai para morrer. Do mesmo jeito que Ele foi enviado pelo Pai para morrer. Você que está na sua casa, se crê em Cristo Jesus, se necessário for, você tem que estar disposto a dar a vida por causa do nome do Senhor Jesus. Ele nos enviou como o Pai o enviou. O Pai o enviou à cruz para pagar os nossos pecados. Mas talvez você me diga, pastor, se Jesus já morreu, para que eu tenho que morrer de novo? Você não morre para pagar pecados, mas se for necessário morrer por ser fiel a Ele, por pregar o Evangelho dEle, por representá-lo neste mundo, preste atenção, vai ser um grande privilégio para você dar a sua vida por causa do nome de Jesus. Lá em Marcos 8,34 o Senhor disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem que renunciar a si mesmo. Você tem que estar disposto a sofrer. Você tem que seguir a Jesus. E todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus neste mundo, será perseguido. Se você nunca foi perseguido, se você nunca foi incompreendido, se você nunca foi atacado, talvez você é mais amigo do mundo do que de Deus. Porque você não tem pregado o Evangelho. Porque você não se identifica com o Senhor Jesus. Certa vez eu ouvi de um grande pregador da história, amado amigo e irmão, que se você prega a palavra de Deus e você nunca ofendeu ninguém, então você nunca pregou a palavra de Deus. Porque quando nós pregamos esse Evangelho maravilhoso, para o qual
fomos enviados, amados irmãos. Nós mostramos que Deus é santo, justo e bom, mas nós colocamos diante da face dos homens os seus horríveis, feios e tristes pecados, para que eles se arrependam. E se eles se arrependem, então nós apresentamos a eles a cruz, o Cristo que morreu e pagou a dívida deles, e ressuscitou e venceu a morte. E agora então, se eles creem nesse Cristo maravilhoso e se arrependem dos seus pecados, eles recebem de graça a salvação, a vida eterna. Tem um mandato, um recado que Jesus escreveu para você lá em Marcos 16:15. Coloque o seu nome antes desse versículo e o ouça dizer: vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. A você que está na sua casa me escutando nesse dia, ou vai me escutar um dia mais adiante, se você creu em Jesus, se você se diz discípulo de Jesus, Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo quanto vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos mandou ser aprendizes de Jesus e fazermos aprendizes de Jesus. É por isso que nós estamos pregando a palavra nesse púlpito. É por isso que nessa igreja nós temos escola dominical. É por isso que nós temos 2 congregações preciosas. É por isso que nós temos 8 casais missionários, nos quais investimos, e outros para os quais temos ofertado. É por isso que louvamos a Deus e cantamos música nesse mundo, para cumprir a missão de anunciar o Evangelho, para formar discípulos, para que as pessoas que andem conosco, ao ver-nos andar com Jesus, se tornem aprendizes de Cristo. E tendo crido no Senhor, sejam representantes dele neste mundo. O Senhor te chama para pregar o Evangelho. Há pessoas para as quais somente você vai poder pregar. Aquele seu colega lá na repartição que você trabalha, não vai poder conversar comigo, mas ele vai conversar com você. É você que Jesus colocou ali para anunciá-lo, o quanto ele ama o pecador. É aquele seu colega de universidade, que não vai vir no meu gabinete pastoral. Infelizmente, eu até queria que ele viesse, mas o Senhor colocou você do lado dele. Meu querido adolescente, é aquele seu amigo do colégio, estuda com você desde a primeira série, e fala assim: fulano é crente. Mas o que significa? Não, ele vai para a igreja no domingo e obedece algumas regras. Será que o seu amigo está caminhando a passos largos para o inferno? E você tem o Evangelho que pode libertá-lo da morte, mas porque você não quer ficar mal na fita, você não prega o Evangelho para ele. E por egoísmo, deixa de amar as pessoas próximas a você. É claro, amados amigos e irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho, nós vamos ofender algumas pessoas que nós amamos. Eu, amados irmãos, há 2 meses atrás, quando preguei no sepultamento do meu pai, tenho a mais plena certeza que algumas pessoas da minha família, que eu amo de todo o coração, saíram plenamente ofendidas da minha mensagem no sepultamento do meu próprio pai. Por quê? Porque aquelas pessoas que eu amo com todo o meu coração, alguns deles creem em outros mediadores, ou que há mais de um mediador. Enquanto a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E no sepultamento do meu pai, eu fiz questão de dizer a todos que ali estavam, que quando eles morrerem como meu pai morreu, eles só poderão entrar no céu de Deus, crendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens. É o que a Bíblia diz, e eu creio na palavra de Deus. E pessoas que eu amo saíram sem se despedir de mim, por causa do nome de Cristo Jesus. Mas importa cumprir a missão, porque no dia em que todos comparecermos diante do tribunal de Deus, ninguém poderá dizer, de todos os que ali estavam naquele dia, que eu não lhes falei a verdade. Fale a verdade, querido. Pregue o Evangelho para alcançar os seus amigos, para que o sangue deles não caia sobre os seus ombros, para que você anuncie Cristo, para que eles venham ao Salvador e recebam de graça a salvação no Senhor, se assim Deus tiver decretado antes da fundação do mundo.
Portanto, agora nesses dias de pandemia, aproveite que você tem mais tempo livre. Vá para o seu computador, escreva uma poesia sobre o amor de Deus, se você é poeta. Se você sabe cantar, pegue o seu violão, ou se você é um exímio pianista aqui, como os nossos queridos Messias e Silas e todo o nosso time de excelentes pianistas da Unida. Vá lá e cante uma música falando do amor de Jesus, faça um vídeo, aproveite, pegue seu violino, toque um hino maravilhoso, depois explique a letra e diga o que você tocou. Aproveite a oportunidade. Se você é mãe, bote os meninos na câmera, converse com eles, ou então os adolescentes, e pregue Jesus para que as outras pessoas vejam, seja uma bênção. Se você é um pastor, meu irmão, use o Instagram, use o WhatsApp, use o Facebook e vai falar de Jesus. Ou se você é um crente e sabe falar que Deus é santo, que você é pecador, que Jesus deu a vida na cruz por você, que você se arrependeu e creu e foi salvo, pregue o Evangelho. O Senhor te mandou para isso. E no último dia nós prestaremos contas, se pregamos ou não o Evangelho. Que Deus nos use para pregar o Evangelho em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus te deu a missão de pregar o Evangelho, de dar a sua vida por amor de Cristo Jesus. Mas ao olhar para o texto da palavra nessa manhã, irmãos, qual outro presente maravilhoso a ressurreição nos dá? A primeira dádiva é paz, a segunda alegria, a terceira missão, a quarta dádiva é unção. A quarta dádiva da ressurreição é unção. Olhemos para o texto, versículo de número 22. Diz assim o texto da palavra de Deus. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Unção. O Senhor fez assim, ó. E quando o Senhor soprou sobre eles, irmãos, estava tipificando que dentro de alguns dias, 50 dias depois, eles receberiam o Espírito Santo. Aqui Jesus está aplicando aquilo que ele disse em João 15,5. Sem mim nada podereis fazer. E 50 dias depois, amados irmãos, ele cumpriu essa promessa. Mas 40 dias depois desse texto, ele fez referência a ela de novo. Quando ele estava subindo aos céus para ser exaltado à destra do Pai, onde foi recebido gloriosamente depois de vencer seus inimigos, e assentou-se à direita de Deus, onde foi louvado e honrado por todos os seus anjos. A última palavra que ele disse aos discípulos foi o seguinte, em Atos 1:8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Em João 14, em João 16, ele disse que precisava ir, para que viesse um outro Consolador. E agora, amado amigo e irmão, depois que Cristo ressuscitou e o Evangelho foi pregado, o homem que está morto em seus delitos e pecados tem o Espírito Santo soprado dentro de si, ou seja, ele nasce de novo, ele é regenerado, Deus sopra nova vida no seu coração. E ele então nesse momento ressuscita na alma, e quando ele ressuscita na alma, ele recebe do Espírito Santo o dom da fé, e ele crê, e quando ele crê, nesse exato momento o Espírito Santo vem e o sela, e ele começa então a ser selado e é habitado pelo Espírito Santo. E agora, meu querido irmão, você tem Deus morando dentro do seu peito. Você é templo do Espírito Santo. Você é habitado pelo Senhor. Você vive para a glória de Deus. É por isso que quando você peca, você se entristece. Porque o Espírito Santo que habita em você traz ao seu coração a tristeza segundo Deus. E é por isso então que para pregar você precisa pedir ao Senhor que te encha de poder. E é por isso que algumas vezes você está na igreja cantando os hinos, ou está cantando os cânticos, e você percebe que o seu coração se aquece, e a sua alma se enche de alegria. É por isso que muitas vezes quando nós estamos pregando, irmãos, nós vemos Deus derramando graça sobre a vida do povo, porque nós temos o Santo Espírito de Deus habitando em nós. Lá na minha cidade de origem, Paracatu, Minas Gerais, um presbítero querido da minha infância, tendo lido um texto que é o texto da Bíblia, junto com o Salmo 126, Ezequiel 37 e João 3,16, talvez o texto que eu mais gosto de pregar, João 3,8. Esse presbítero, ouvindo a mensagem nesse texto, fez uma música linda que ele diz assim:
O Espírito de Deus, vento livre, sopra onde quer, não se inclina em ventos meus, só realiza o que Deus quiser, quando o coração se acalmar, como o rio corre para o mar. Aquietai, Ele é Deus, seu consolo dará. Eu não canto tão bem como ele não, mas que bom que o Espírito de Deus sopra na nossa vida e realiza a sua vontade. O Espírito do Senhor habita em você, Ele te dá poder, Ele te ajuda na santificação, Ele transforma a sua vida por meio da pregação da palavra de Deus. Então, se o Senhor te deu o Espírito Santo como uma dádiva da ressurreição, diga: Senhor, enche-me do Espírito Santo, não me deixe entristecer o Espírito Santo e me usa no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mas em último lugar, o nosso texto nos diz, chegando ao final, qual será mais uma dádiva da ressurreição? A última dádiva da ressurreição, irmãos, é o perdão. A última dádiva da ressurreição é o perdão. O texto diz a mim e a você no versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Pastor, o que é isso? Então, eu posso sair dizendo para os meus colegas: eu te absolvo, os seus pecados estão perdoados. É isso que o texto está dizendo? Jesus deu essa bênção aos apóstolos: se de alguns perdoados os pecados, estão perdoados. Se nos retiverdes, estão retidos. Como é que funciona isso? Irmãos, uma das bênçãos mais maravilhosas que nós temos como protestantes é uma doutrina chamada de analogia da fé, analogia fidei. Essa doutrina diz que a Bíblia se interpreta a si mesma. Então você nunca pega um texto da Bíblia isolado, mas você interpreta a Bíblia com base nos outros textos da Bíblia. Então, quando você lê esse texto, você vai se lembrar do que Jesus ensinou lá em Mateus 18. Ele diz assim: se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, como disse lá o Antigo Testamento, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele te ouvir, glória a Deus. Mas se ele não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, leva-o à igreja. E aí representa já o conselho da igreja. E se ele não quiser ouvir nem a própria liderança da igreja, então considera o gentio e publicano, exclui da igreja. Porque se ele for crente, ele vai se arrepender e vai voltar. Mas se ele não for, tem que ser excluído mesmo. Está atrapalhando a igreja de Jesus. Quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo que a igreja, representada na sua liderança, no seu conselho, tem autoridade para disciplinar. Daqueles que perdoados os pecados, lhes são perdoados. Não significa que eu perdoo o pecado da pessoa para a eternidade, mas significa que diante da comunidade cristã, quando alguém desonra o nome de Cristo publicamente, e essa pessoa é confrontada e disciplinada e se arrepende e é restaurada, então quando a igreja declara a restauração dessa igreja, significa diante dos olhos de todos que essa pessoa é verdadeiramente perdoada por Cristo Jesus. Mas quando essa pessoa cai no pecado, é confrontada e não se arrepende, e resiste à disciplina, e por contumácia é excluída da igreja, significa que os seus pecados não foram perdoados, que ela não se arrepende dos seus erros, e que verdadeiramente ela nunca teve Jesus no coração. É isso que o Senhor está instituindo aqui. É por isso, amados irmãos, que na igreja cristã, nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós não andamos procurando atirar pedra em ninguém. E principalmente quem ocupa a liderança da igreja tem que ter um coração muito temeroso. Jesus, falando de pastores, de mestres, de pregadores, na boca de Tiago, seu irmão, disse assim, Tiago 3,1: irmãos, não vos torneis muitos de vós rabis. Tiago era muito judeu, mestre, um pastor, mestres, porque havereis receber de Deus maior juízo. Então, quando a liderança da igreja, reconhecendo que é pecadora, miserável, com o coração quebrantado e chorando, aplica a disciplina sobre alguém, não é para destruir essa pessoa, é para que essa pessoa seja restaurada.
E abandonando o pecado, o diabo seja envergonhado na vida dela e seja dito que ela se arrependeu, foi perdoada. Então o resultado vai ser muito mais glorioso do que a disciplina. E com isso a igreja está administrando o perdão diante dos olhos dos homens, porque o perdão na eternidade só quem dá é o Senhor. Mas quando alguém resiste à disciplina do corpo de Cristo, isso significa que essa pessoa não tem Jesus no coração, nunca foi crente e tem que se retirar da igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos uma comunidade de perdão, que aqui pecadores cheguem, se quebrantem, se arrependem, sejam convertidos, sejam restaurados, sejam curados na alma, tenham paz com Deus, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando evidência que receberam perdão. Na recepção de membros, a igreja também administra diante dos olhos dos homens a expressão do perdão, porque mostra que todo aquele que crê em Jesus vai ser salvo, pertence ao Senhor Jesus e foi perdoado. Portanto, meu irmão, se você foi disciplinado um dia na igreja, não se sinta um miserável, nem se sinta perseguido. Você foi disciplinado porque Deus te ama e você precisa ser restaurado. E se você já foi disciplinado e restaurado, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. E se porventura o diabo quiser te acusar, diga a ele que Cristo morreu por você. Eu gosto muito da expressão de Martinho Lutero. Lutero conta para nós, meus irmãos, que algumas vezes Satanás chegava no ouvido dele e ficava perturbando ele, lembrando todos os pecados dele. Lutero tinha um temperamento intempestivo, era difícil. E aí o diabo ficava lembrando no ouvido dele, e ele virava e falava assim: sai para lá, Satanás, eu sou batizado. Com isso ele dizia que publicamente, diante dos olhos de todos, já foi dito que ele foi lavado. Quando nós pregamos o Evangelho e alguém é batizado, a igreja está administrando esse perdão. E quando aplica a disciplina e a restauração, ela está aplicando esse perdão. Portanto, meus irmãos, que nós busquemos o perdão de todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Que nós sejamos lavados de todos eles. Que nós saibamos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E que você viva uma vida de plena alegria na presença do Senhor. Quais são as dádivas da ressurreição que aprendemos nesta manhã? Paz, alegria, unção, missão e perdão. Que neste dia de ressurreição, o Senhor na sua casa entre com grande visitação. Que Ele encha de paz o teu coração. Que Ele te dê a verdadeira alegria cristã. Que Ele renove o seu compromisso com a missão. Que Ele te encha do Espírito, de seu poder, de sua unção. Que você saiba que recebeu de Deus o perdão. E proclame esse perdão. E se alegre nesta salvação e nesta maravilhosa ressurreição. Que Deus encha de paz, de alegria, de bênção, de unção o seu coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.